Eu vou te contar uma coisa que acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar, assim. Acho que já comentei com amigos, mas não me lembro de nunca ter falado isso. Mas a gente. Bom, vou falar só por mim, não vou falar a gente, porque a gente é muita gente. Vou falar por mim, né? Eu, durante muito tempo, é, eu tentei. Como é que eu vou dizer? Porque eu tenho medo de usar a palavra errada e as pessoas entenderem errado. Porque muitas pessoas pensaram que eu mudei de nome artístico para me desvincular do Ruge. E nunca teve nada a ver com isso. Na verdade, é porque o meu avô, né, era o meu maior fã. O meu avô por parte de mãe. O meu Di-chan. E ele era louco para me levar para o Japão. E ele falava que eu tinha que ser cantora no Japão. Mas o meu pai nunca deixou ele me levar. Então, eu cantava, quando eu vinha para São Paulo visitar ele morava lá na Liberdade, e ele tinha um orgulho, assim, tão grande, ele me levava nos karaokês para cantar música japonesa, e era uma coisa que... E hoje, quando eu canto música japonesa, eu choro, sabe? É uma coisa que me emociona, que me toca, que mexe muito comigo, porque me conecta, sabe? E ele faleceu um pouco antes do, das coisas acontecerem, assim, sabe? E eu me lembro que durante o Popstars, eu fiz uma promessa que se eu entrasse no grupo, eu ia homenagear o meu avô, porque Lissa foi o nome que a minha família, por parte de mãe, que escolheu, porque é um nome japonês que significa aquele que traz a felicidade. E a minha mãe, de uma certa forma, ela desagradou, assim, né, o meu avô e a minha avó, porque na cultura japonesa existe o miai. Então, a minha mãe já era prometida para um primo no Japão. E aí, quando a minha mãe começou meio Se que apaixonou por um namorar, se brasileiro. apaixonou por um menino na escola, o meu avô falou: olha, eu preciso que você vá resolver umas coisas para mim, né, no Japão. Então, só que eu não posso sair daqui, então você vai lá para mim, né, e volta. Ele mandou ela pro Japão sem passagem de volta. E aí o namoradinho da minha mãe mandava cartas para ela, mas ela nunca recebeu. E ela ficou 2 anos no Japão. Então, assim, eu fui quando eles souberam, né? Quando a minha mãe falou que ia casar com um brasileiro e tal, que ia ter um filho e tudo mais, não foi uma notícia boa para eles, né? Foi uma notícia ruim. E, e eles terem escolhido um nome que significa aquele que traz a felicidade de uma coisa que não era desejada, que foi, né, uma decepção, eu me tornar a esperança de trazer alegria de volta para a família, era uma coisa muito forte para mim. Então, eu já, antes mesmo do Popstars, eu já usava esse nome como um nome artístico em homenagem a ele, né? E só que aí durante o Popstars, as pessoas, a gente tinha números, né? Era o NIP, número de identificação Popstar. E as pessoas no início me chamavam, né, de Patrícia Lissa, Pati, Li, de tudo, Sim. né? Então eu falei, não vou ser aquela chata que vai falar, não, me chamem só de Lissa Martins, né? Então, falei, não, deixa assim e, né, lá na frente, se eu entrar pro grupo, se eu passar e tudo mais, aí a gente decide nome artístico, enfim, o que for, tudo depois. Então eu deixei, muita gente, né, acostumou me chamar de Pati, pegou isso. E aí, quando a gente foi ter a nossa primeira reunião para definir nome artístico, como que ia ser, sobrenome, autógrafo, tudo isso, na reunião a nossa empresária falou, não, você não pode ser Lissa. Eu falei, mas por que não? Não, porque já tem na Argentina as bandanas e uma delas é Lissa.
Eu falei, o nome dela é Lissa, mas isso é um nome japonês, não é possível, Muito né? específico. Não, é que é Elizabeth, mas aí virou Lissa. Aí eu falei, não, gente, mas é meu nome. Não, o público não vai entender. Aí eu falei, não, então tá, então coloca Patrícia Lissa, então. Vou assinar como Patrícia Lissa, e aí, de uma certa forma, eu tô homenageando o meu avô, não tô descumprindo a minha promessa, né? E aí depois, quando eu não tiver mais presa a esse contrato e não tiver que obedecer essas regras, eu volto a usar o Lissa, que era, né, o nome que eu já usava antes. E aí vieram os musicais, depois dos 4 anos de Ruge, e aí eu voltei a usar o nome Lissa. E muitas pessoas começaram a achar que era porque eu tinha alguma raivinha do Ruge e que aí eu queria me desvincular. E, enfim, inventavam histórias e não sei o quê, e me colocaram como um monstro, assim, criavam coisas assim, que eu realmente... Aí eu comecei a ficar com bode do Ruge. Porque eu falei, gente, as pessoas, os fãs do Ruge não têm noção. Eu comecei a ficar com rancinho dos fãs do Ruge por causa das coisas que eles criavam e que eles falavam e que eles desejavam, por exemplo, que eu não desse certo no teatro musical. Eu falava, gente, se vocês são fãs da gente, vocês têm que torcer para que qualquer coisa que a gente faça seja sucesso e que a nossa vida, sabe, prospere, que a gente cresça como artista e não fica preso, assim, ao Ruge, não, elas têm que ser Ruge para sempre. Pô, a gente tá crescendo, o tempo tá passando, a gente quer viver outras experiências também, a gente quer evoluir como artista, a gente quer crescer como artista, a gente não quer ficar preso num projeto pro resto da vida, né? E eu acho que eu também não tinha essa maturidade. Os fãs também, porque a faixa etária era a mesma, né? Os fãs tinham a minha idade também, ou então eram crianças. Então eu tinha essa dificuldade dessa comunicação com os fãs. E Então, a internet não era tão forte assim para você não poder era tão forte se assim. comunicar, para você poder dar a sua opinião. Sim, era só pela imprensa mesmo, e a imprensa distorcia muito, né, o que a gente falava. A gente não tinha espaço, por exemplo, hoje, se alguém soltar uma notícia falsa, falando alguma coisa que não é, eu tenho o meu Instagram para ir lá e falar. Exato. Né? Agora, naquela época, eu não tinha. Né? Tinha, no máximo, um Orkut. Aí você vai lá deixar um depoimento lá na comunidade do Ruge? Não vai. Pois é. Então, eu comecei a pegar, assim, um rancinho do Ruge nessa época. Mas não das meninas da banda, mas Não, do mas projeto, do projeto. Sim, E da fanbase. Do que o projeto causou ali na minha vida. Começou a causar um tumulto ali que eu não tava gostando. Eu falei, poxa, era para as pessoas me amarem porque eu era do Ruge, não era para as pessoas me odiarem porque eu era do Ruge, sabe? Porque eu acho que eu fui uma das primeiras das meninas, assim, a engatar um trabalho grande, de visibilidade, legal, tal, no teatro musical, que foi com Miss Saigon, de protagonista e tal, não sei o quê. Então, parece que as pessoas começaram a me culpar pelo fim do grupo, assim, sabe? Como se eu tivesse tido a iniciativa de, tipo, eu tô saindo do grupo, eu vou fazer carreira solo, eu vou fazer teatro musical. E não foi. Na verdade, tudo aconteceu naturalmente. Eles não quiseram renovar o contrato, a gente também não quis renovar o contrato nas mesmas condições. E aí apareceu essa audição, eu fiz a audição, não foi ninguém que me convidou para ser não protagonista. Não, eu fui lá e participei de todo o processo, fiz a audição como todo mundo. De quem que era a direção do Miss Saigon? Era do Fred Hanson, que é dos gringos lá, né? E aqui a direção, o diretor residente era o Thomas Vanucci. E, enfim, e aí quando rolou o Miss Saigon teve muito isso, assim, sabe? As pessoas, parece que os fãs do Ruge se viraram contra mim, assim, como se eu fosse a culpada de tudo. Então, eu peguei, sim, um rancinho, assim, e aí eu não queria. Eu lembro que em 2012, se eu não me engano, as meninas falaram comigo até da gente fazer uma volta e não sei o quê. Eu falei, ai, gente, eu não sei se eu tô disposta a ter que lidar com isso tudo de novo, só que pessoalmente, entendeu? Porque ainda...
era começo de internet, mas assim, essas especulações e essa falação era ali no Orkut e tal. Então eu falava, não vou entrar no Orkut, não vou ver, né? Mas aí se o Ruge voltasse, eu ia começar a ver isso pessoalmente, ia começar a conviver com esses haters, né? Hoje a gente tem até nome para isso, mas naquela época não tinha. Mas a gente já tinha que lidar com haters já naquela época. E era muito mais difícil, eu acho que pessoalmente, assim, né? Você lidar com isso. Porque como é que você vai tratar bem uma pessoa que tá ali pra te ofender, que tá ali te olhando feio, que tá ali... Agora, se é na internet, você vai, respira fundo, conta até 10, aí você responde na educação, né? Sem precisar ofender ninguém e tal. Sim. Agora, naquela época, você acabava tendo a reação automática ali... E é óbvio, se chega alguém pra te atacar, pra te julgar e tal, não sei o quê, você não vai sorrir, vai falar, ai, amor, tudo bem? Quer tirar uma foto? Não, né? Você vai reagir na hora, você vai fechar a cara e vai falar, e aí, meu? Qual é que é? Por que você tá aqui então, Entendeu? né? Aí eu ficava de chatona, de antipática. Aí, mais uma vez, ia ser você a culpada Exato, do grupo entendeu? não dar certo. Exato. Então, eu comecei a, tipo, pegar... Aí isso só foi ganhando força dentro de mim, muita mágoa, muita... Falar de Ruge era uma coisa que me incomodava. Então, eu pedia, quando eu ia em entrevistas, por exemplo, divulgar algum espetáculo que eu tava, eu pedia para não tocar nesse assunto. Eu falava, eu não posso falar de Ruge por causa do contrato. Porque era uma coisa que me machucava muito. E eu falo que, assim, eu falo pro Diego, né, que ele não tem noção do presente que foi ele ter feito o Brilha La Luna. Porque quando eu sentei ali na plateia e assisti o espetáculo, eu entendi, né, o porquê que, para as pessoas, o Ruge não acabou e nunca vai acabar. Porque a gente transformou vidas de muitas pessoas, né? A gente não era só um grupo que cantava lá, um monte de menininha, tal, bonitinha e tal, não sei o quê. Não. A gente realmente... nós fomos a melhor amiga, né? Daquela pessoa que não tinha com quem conversar, de repente, e tal. E aí ela ouvia o CD do Ruge e sentia, nossa, alguém que me entende. Sim. Sabe? Então, Vocês acho que a eram gente... exemplo também de que um sonho pode se tornar realidade mesmo, porque as pessoas acompanharam o reality Popstars e viram da onde vocês saíram, vocês com um sonho, e isso se tornando real. Então, as pessoas se apegaram muito àquela unidade que vocês eram. Sim. Não era só uma girl band, sabe? Sim. E eu acho que também a amizade que a gente tinha, né? Porque a gente tinha... a gente fala que não, é impossível, não dá para entender como que a gente conseguia, né, se dar tão bem, assim... sendo tão diferentes, 5 mulheres completamente diferentes, cada uma de uma cidade, tipo, de estilos totalmente diferentes. A gente falava, nossa, se fosse pra gente se encontrar numa balada, se encontrar em algum lugar, a gente nunca ia se encontrar. Porque cada uma gostava de um rolê diferente, né? Então, é muito louco, assim. Por isso que eu falo, eu não acho que Deus é esse Deus... Né, que meu pai falava, não, mas você vai trabalhar de sexta e sábado, Deus não vai te abençoar. Então, eu falava, não, Deus vai me abençoar, sim, porque Ele me deu esse dom com um propósito, eu tenho uma missão, né, não sei qual é, mas eu peço que Ele coloque no meu caminho e Ele me guie, né, e me use como instrumento dEle, e é isso que eu vou fazer, né, e hoje eu consigo enxergar isso, e foi onde eu consegui curar as minhas feridas, foi onde eu consegui fazer as pazes com o Ruge, foi onde... Eu já vinha num processo, na verdade, acho, né? Acho que desde que a gente fez acho que foi o Fábrica de Estrelas, que aconteceu em 2012 também. É o reality do Rick. Que a gente se reencontrou. A gente se reencontrou, e aí a gente conversou muito com as meninas que participaram, né? Para formar o grupo Girls. E ali a gente já começou a entender um pouquinho do que o Ruge significou para essa geração, né? Vendo ali
como era para elas conversar com a gente e quais eram as dúvidas delas, o que elas queriam saber. Então, aquele contato ali, de uma certa forma, já foi me acalmando de uma certa forma, assim, tipo, ok, não é que as pessoas me odeiam, né? Que, tipo, muita gente não conhece, não me conhece, não sabe, né, o outro lado, enfim. E tá tudo bem, né? As pessoas têm todo o direito de pensar o que elas quiserem, já que elas não têm acesso à informação, elas não convivem comigo e tal. Elas têm o direito de pensar, não têm o direito de me atacar, né? De me julgar. Mas elas têm o direito de gostar e de não gostar. Sim, né? tirarem suas conclusões. E eu é que preciso trabalhar isso, que eu preciso aprender a lidar com a não aceitação. Sim. Né? Então, ali, desde aquela época que eu faço terapia, né, gente? Então, já era uma coisa que eu já tinha que trabalhar ali na terapia, que assim, eu não tenho controle sobre o que o outro sente, pensa, né? Eu posso ter controle das minhas emoções, do que eu penso, do que eu sinto. Então, aquela pessoa acha que eu sou a vilã da história. Eu sei que eu não sou a vilã da história. Eu sei que eu não sou uma má pessoa. Eu sei que a minha intenção sempre foi a melhor possível, enfim. Então, esse é um trabalho que vem, assim, de anos, assim, né? Mas eu acho que o musical foi crucial, assim, para eu entender que não foi só levar entretenimento e uma mensagem positiva. Mas a gente mudou a vida de muita gente. Com certeza. A gente transformou a vida de muita gente. O Diego que você fala é aquele ator de musical também, ator de... Sim, Diego Não era o que Montes. virou a esquina? Não era o que... Diego Montes. Podia ser, né? Na hora achando... Mentira. Era ele. Olha lá, Diego! Gente. Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha. Gente, Diego Montes. e o que eu conheço de Diego agora que você falou Diego... Eu não tava aí eu falei, conseguindo nossa, lembrar. é verdade, eu falando como se você soubesse, né, quem é Diego. Então, Diego... Mas a Não, gente mas eu sabe. sei. A É o gente- Diego Montes, ele fez Sim. Wicked. Isso! Sei, já vi Ai, no ufa, palco. ela sabe. Eu sei quem é. Não, eu fui falando Eu assim, não conseguia né, lembrar o mas eu sobrenome conheço dele também, vários. por isso que eu te perguntei. Diego Tava Montes. Diego Mendes, Diego Guedes, Diego Diego Montes, é isso isso, mesmo. isso.